paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o professor Alberto e esse é o seu programa EBD Além do Domingo. E eu quero compartilhar com você a lição de número 9, a mordomia do trabalho. As 5 questões, então, do nosso questionário. Primeira questão: o que o início da história da salvação revela da Bíblia? Bom, a Bíblia mostra sobre a história da salvação, mostrando o trabalhar de Deus, o agir de Deus, a atuação de Deus na criação do universo. Então, nós vemos que o próprio Deus trabalhou, não é? E o Senhor Jesus também disse que o Pai trabalhava até aquele momento e o Senhor Jesus trabalhava também. Isso tudo é importante para que a gente entenda que o trabalho não é uma maldição. Trabalho é bênção, porque infelizmente muita gente associa o trabalho à maldição. Mas nós percebemos no livro de Gênesis que o homem foi colocado no jardim do Éden para lavrar e cuidar do jardim, ou seja, trabalhar. Então o trabalho não é maldição. Segunda questão: o que nosso Senhor respondeu ao ser acusado de desrespeitar o sábado? Isso está escrito em João, capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O sábado é um sinal para que todas as sociedades entendam que o homem tem que ter um dia de repouso, um dia de lazer. O nosso organismo não suporta trabalhar diretamente. Então Deus sabiamente vai sinalizar para o homem a importância dele descansar um dia. Veja, o nosso Deus não se cansa. O nosso Deus não tem sentido ele vai descansar. Até parece que Deus se cansa. Mas ele faz isso como um sinal para toda a humanidade, devido ao seu amor, para que o homem entenda que ele tem que parar um dia. E o homem só pararia se fosse um preceito religioso. Se não fosse, ele não pararia. Então Deus sabiamente repousou no 7º dia, sinalizando para o ser humano que ele deve parar. Com isso, o homem também vai permitir que os animais descansam, que a terra descanse. Então olha a sabedoria de Deus ao estabelecer um dia para o nosso próprio bem, para que todos nós pudéssemos descansar. Claro que nós estamos na época da graça e o nosso descanso espiritual é o Senhor Jesus. O nosso sábado é o Senhor Jesus. Então hoje nós não temos mais um dia nessa perspectiva religiosa, mas todos nós temos sim que ter um dia para descansar das nossas atividades. Não só nós, como também os animais e a terra. Esse é o saber de Deus. Então, a resposta do Senhor Jesus sobre o trabalho no sábado foi essa: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, graças a Deus. A questão de número 3. Quais foram as 2 primeiras atividades laborais do homem? Está no livro de Gênesis, eu já falei no início, 2 atividades. Ou seja, lavrar e guardar o jardim. Então, quando Deus criou o homem, ele fez o homem já um homem para trabalhar, para lavrar. O que é lavrar? É trabalhar. E também para guardar. Então são atividades ligadas ao labor. Então Deus é que estabeleceu o homem com essas atividades. Questão número 4. Qual o princípio exposto pelo apóstolo aos irmãos de Tessalônica? Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O apóstolo Paulo então diz que quem não trabalhasse também não devia comer. Então, o princípio cristão é que a gente trabalhe. O trabalho é bênção de Deus. Veja que na cultura e na perspectiva do antigo catolicismo, o trabalho era maldição. Já na perspectiva dos protestantes, pós-reforma protestante,
O trabalho é bênção. Então, os puritanos, os pais pioneiros dos Estados Unidos da América, quando saíram da Inglaterra para formar a Nova Inglaterra, eles iam com esse lema: nós vamos para um novo país, para transformar aquela sociedade para a glória de Deus através do trabalho. Então o trabalho passou a ser muito importante até hoje. Nas sociedades influenciadas pelo protestantismo, o importante é que a pessoa trabalhe. Não importa o trabalho. O importante é que, se é uma pessoa trabalhadora, tem crédito. Porque é o princípio bíblico: quem não trabalha, que não coma. Agora, quem trabalha merece o nosso respeito. E número 5. Qual o dever dos patrões e dos empregados cristãos? Tiago, capítulo 5, versículos 4 a 6. Mas o princípio básico está também nas epístolas paulinas. O trabalhador deve trabalhar com seriedade, deve trabalhar com afinco, com respeito ao seu empregador, seja o seu empregador privado ou público. Um funcionário público deve trabalhar com cuidado, com o horário público, deve trabalhar com respeito. Se você trabalha atendendo as pessoas, deve trabalhar com muito carinho, com muito tato, com muita consideração. Todo empregado deve ter ciência que ele deve fazer o trabalho como se fosse para Deus. É isso que a Bíblia diz. E o empregador? O empregador deve pagar os salários adequados, não explorar o empregador, ser justo, né? Não explorar em aspecto algum o seu funcionário. Isso é o que diz a palavra de Deus. Há uma palavra exortativa tanto para o empregado como para o empregador. Ambos têm que ter temor de Deus. Precisa ter temor de Deus para que faça as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor, tanto o empregado como o empregador. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.